Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Então, como nós havíamos planejado, nós temos uma aula de reposição hoje, dia 23/10, sábado. Faz um tempo já que a gente não se vê, então na nossa última aula de resistência dos materiais a gente fez a prova, Nossa, faz um tempo já. A gente teve aula de revisão, depois a semana da prova, depois veio o feriado e essa última semana foi a semana de tecnologia. Eu ia começar um assunto novo, mas eu prefiro que a gente comece esse assunto na próxima aula síncrona, tá? Porque é um assunto não muito fácil, então vai ser melhor a gente falar sobre ele ao vivo, tá? Hoje eu quero corrigir com vocês a nossa prova, embora eu já tenha colocado as notas no swap, eu ainda não corrigi com vocês. Então eu vou corrigir e aí vou deixar uma atividade para validar a presença de hoje, tá bom? Lá no Moodle, tudo no Moodle, tá? Bom, a primeira questão da nossa prova era a seguinte: determine a intensidade da força resultante. Eu tenho duas forças agindo aqui, uma força F1 de 40 kN e uma força F2 de 30 kN. O ângulo entre a força F2 e o eixo Y negativo eu conheço, 30 graus. No entanto, o ângulo entre a força F1 e o eixo X positivo eu não conheço. Na verdade, eu não conheço nenhum ângulo aqui relacionado à força F1 de 40 kN. Então, tem um triângulo retângulo aqui que vai ajudar a gente a descobrir o valor do ângulo, Então, puxei ele aqui em destaque. Esse triângulo retângulo ele tem medidas de 13, 12 e 5, O ângulo que eu descobri foi esse ângulo aqui. Eu chamei ele de ângulo θ, tá? Então, descobrindo esse ângulo que eu chamei de θ, o ângulo que eu descobri aqui em cima é o mesmo que eu descobri aqui. É o mesmo ângulo, a inclinação dela é uma só. Vai me ajudar porque, sabendo esse ângulo, automaticamente eu vou saber o outro ângulo ali, que é o ângulo que eu vou usar para decompor essa força, tá? Então, eu usei tangente, teve gente que usou seno, teve gente que usou cosseno, então, qualquer relação trigonométrica aqui seria possível, poderia ser utilizado. Então, tangente de θ é o cateto oposto ao θ, que é o 12, dividido pelo cateto adjacente, que é aquele cateto que ajuda a formar o ângulo, que é o 5. Então, 12 por 5, 2,4. E aí, 2,4 é o meu ângulo? Não, é a tangente do meu ângulo. Tenho que fazer o arco tangente, tangente menos 1 na calculadora. Então, tangente menos 1 de 2,4 me dá o ângulo, que é 67,38. Então, 67,38 é esse ângulo aqui. É esse ângulo que eu vou usar para decompor? Não. A gente está usando sempre como referência o eixo X positivo. Então, o ângulo que eu quero é esse daqui, entre a força F1 e o X positivo, tá? Para descobrir esse ângulo, é só fazer, então, 180, que seria metade da circunferência, desconto esse 67,38 aqui, o que sobra é o que eu vou usar para decompor, que é o 112,62, tá? Então, é esse ângulo que eu vou usar para decompor. A outra força, essa de 30 kN aqui para baixo, eu não sei qual ângulo que ela forma com o X positivo, no sentido horário. Tem 30 aqui, e aí aqui então tem que ter 60, porque lembra, cada quadrante tem 90, então 60 mais 180 vai dar 240, tá? Montei a minha tabela, na primeira coluna as forças, 40 e 30, 40 e 30, os ângulos, 112,62 para decompor a de 40, 240 para decompor a força de 30. Decomposição em X, multiplico a intensidade da força pelo cosseno do ângulo. Decomposição em Y, intensidade da força pelo seno do mesmo ângulo, tá? Então, aqui, 40 vezes cosseno de 112,62 menos 15,38. 40 vezes seno de 112,62, 36,92. Aqui embaixo, 30 e 240 o meu ângulo. Em X, 30 vezes cosseno de 240, menos 15. Em Y, 30 vezes seno de 240, menos 25,98. Na última linha, eu fiz as somatórias. Somatória de forças em X e somatória de forças em Y. Somatória de forças em X, menos 15,38 com menos 15, menos 30,38.
36,92 menos 25,98, soma de forças em Y, que vai dar 10,94 kN. Bom, eu saí desses dois vetores de força aqui e cheguei em outros dois vetores, que são os vetores soma de forças em X e soma de forças em Y. Eu posso representar eles no plano cartesiano, né? Ó, o soma de forças em X é negativo, então fica um vetorzinho aqui, ó, em cima da parte negativa do eixo X, e o soma de forças em Y ele é positivo, ele estaria aqui, né, em cima do eixo Y positivo. Só que o que eu fiz? Eu já desloquei ele para lá, já puxei a minha força resultante, formando um triângulo retângulo. Então, nesse triângulo retângulo, eu conheço o valor desse cateto, né? Eu conheço o valor desse outro cateto, soma de forças em X aqui, soma de forças em Y aqui. Eu só não conheço a hipotenusa, que é a minha força resultante. E eu sei o que? Por Pitágoras, o quadrado da hipotenusa será igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Então, ó, quadrado da hipotenusa, que é a minha força resultante, será igual à soma dos quadrados dos dois catetos, que são soma de forças em X e soma de forças em Y aqui, tá? Se eu quero a força resultante, esse quadrado sai daqui, lá do outro lado aparece uma raiz quadrada. Raiz quadrada dessa soma de quadrados aqui, vou chegar na força resultante de 32,29 kN, tá? Ou algo próximo disso, tudo bem? Então esse era o primeiro, tá? O segundo, o sistema representado na figura abaixo está em equilíbrio. Sabendo que a carga pendurada tem peso P de 3.000 newtons, determine as trações nos fios, tá? Então, ó, essa carga aqui, o peso dela, eu já sei, a força que ela faz para baixo é de 3.000 newtons. Eu quero saber quais são as forças no cabo 1, ou seja, T1, e no cabo 2, T2, tá? Eu conheço todos os ângulos, ó, porque T1 forma 35 graus com X positivo, T2 forma 180 graus com X positivo, e T3, né, T3 não, desculpa, essa força de 3.000 para baixo, 270 graus com X positivo. Então, os ângulos eu conheço todos. Como o enunciado me diz que o sistema está em equilíbrio, eu sei que a soma de forças em X será igual a zero, a soma de forças em Y será igual a zero, e a soma de momentos também será igual a zero. Embora, nesse caso, a gente não vá utilizar momento, né? Nós vamos usar só soma de forças em X igual a zero, soma de forças em Y igual a zero. E eu comecei, ó, pela soma de forças em X igual a zero. Então, eu vou decompor todas as forças em X. Para isso, eu vou multiplicar as intensidades, né, pelo cosseno dos respectivos ângulos ali. Então, ó, T1 vezes cosseno de 35, mais T2 vezes cosseno de 180, mais 3.000 vezes cosseno de 270. Tudo isso igual a zero. Cosseno de 35 é 0,819 vezes T1, 0,819 T1. T2 vezes cosseno de 180, cosseno de 180 é menos 1, vezes T2 menos T2. Cosseno de 270 é 0, vezes 3.000, 0. Então ficou assim, ó, 0,819 T1, esse menos T2 eu passei para o lado de lá, ele ficou positivo, igual a T2. Tem uma relaçãozinha aqui, por enquanto ainda não resolve para mim o exercício, tá? Mas vou deixar ele esperando aí um pouquinho. Vou agora para a soma de forças em Y igual a zero. Lembra, quando eu vou decompor em Y, eu multiplico a intensidade da força pelo seno do ângulo, tá? Então vai ficar, ó, T1 vezes seno de 35, mais T2 vezes seno de 180, mais 3.000 vezes seno de 270, tudo isso igual a zero. Seno de 35, 0,573 vezes T1, 0,573 T1. Seno de 180, 0 vezes T2 vai sumir, então 0. 3.000 vezes seno de 270, seno de 270 menos 1. Menos 1 vezes 3.000, menos 3.000. Tudo isso igual a 0. Legal aqui, ó, porque fiquei com uma incógnita só o T1. Então, eu vou conseguir determinar o valor dele. Esse menos 3.000 passa para o lado de lá mais 3.000. Esse 0,573 multiplicando passa dividindo. 3.000 dividido por 0,573, 5.235,6 newtons. Esse é o T1. Agora que eu já conheço T1, ó, eu substituo ele aqui. Então vai ficar T2 igual
0,819 T1, que é 5.235,6. Resultado, T2 é de 4.287,96 newtons, tá? E aí, então, determinei o valor de T1 e o valor de T2, tudo bem? 3 e último, né, o terceiro e último. Determine as reações nos pontos A e B. Então, no ponto A eu tenho um rolete, vai surgir uma reação só na vertical. No ponto B tem um rolete, também uma reação só na vertical. Uma carga concentrada de 3 e duas cargas distribuídas. Uma carga distribuída de 2 kN por metro ao longo de 5 metros, formando aqui um retângulo. E uma carga distribuída com um ponto máximo aqui de 4 kN por metro, né, ao longo de 6 metros. Tá? Área das duas figuras, tanto do retângulo quanto do triângulo retângulo, para concentrar as cargas. Então, área do retângulo, base vezes altura, base de 5 vezes altura de 2, vai me dar 10 kN. A área do triângulo retângulo, base vezes altura dividido por 2. 6 vezes 4 por 2 vai dar 12. Então, ó, 10 kN e 12 kN são as cargas concentradas. Preciso posicionar. Essa de 10 kN vai exatamente no meio aqui dessa base de 5. Então, vai ficar bem no meio, vai sobrar 2,5 para um lado e 2,5 para o outro. O triângulo retângulo é um pouco diferente, né? Eu divido a minha base em 3 partes iguais, então eu vou ter 3 partes de 2 metros, e pego aquele primeiro terço, né, 1/3, a partir do ângulo de 90 graus. Então, a minha força vai ficar mais ou menos aqui, a 2 metros do ângulo de 90, e tem 4 metros para o outro lado até o fim, lá, o início do triângulo retângulo. Desenhando, vai ficar assim, né? Ó, a Y, a reação no ponto A, tem 1 metro, uma carga concentrada de 3, mais 1 metro, começaria o retângulo. O retângulo tem 5 de base, então 2,5, metade, força de 10 kN, que a gente calculou através da área do retângulo, mais 2,5 até o fim do retângulo. 1 metro aqui de distância entre o retângulo e o triângulo retângulo, 4 metros até a aplicação da carga de 12 kN, 2 metros para acabar o triângulo retângulo, mais 1 metro que já estava ali de espaço, e ainda tem o BY, que é a reação lá no ponto B, tá? Esse desenho que eu vou usar como referência para calcular as reações. Lembra, momento no sentido horário negativo, no sentido anti-horário positivo. Regrinha, soma de forças em x igual a 0, soma de forças em y igual a 0, e soma de momentos, eu sempre pego como referência o ponto mais da esquerda, né? No nosso caso aqui o ponto A, igual a 0, tá? Soma de forças em x igual a 0, verdade, né? Eu não tenho força ali em x, não tenho esforço em x no horizontal. Soma de forças em y igual a 0, a y, né, setinha para cima positiva, setinha para baixo negativa. Menos 3, menos 10, menos 12, mais by, tudo isso igual a 0. Menos 3, menos 10, menos 12, menos 25, quando passa para o lado de lá, mais 25. 1 mais by passa para lá, menos by. Descobri já? Não. Deixa guardada aqui essa equação. Vamos aqui para outra. Soma de momentos em relação ao ponto A igual a 0. Lembra? Sentido horário negativo, anti-horário positivo. O A, que é o meu ponto de referência, ele fica parado, né? Essa força que vem de cima aqui de 3, ela vai tentar girar meu sistema ali, meu mecanismo, né, no sentido horário. Então, vai gerar um momento negativo. Menos 3, menos por causa do sentido horário, 3 é a força, vezes 1, que é a distância entre o ponto de aplicação da força e o ponto de referência. Mais, porque é uma somatória. Menos de novo, ó, porque o 10 vai querer girar no sentido horário. 10, que é o valor da força, vezes 4,5, ó, que é a distância entre o 10 e o ponto A. Mais, porque é uma somatória, menos sentido horário. O 12 que vem de cima, ó, quer girar no sentido horário. Então, menos 12 vezes 12 de distância do ponto aqui de aplicação até o ponto A, que é o meu ponto de referência. Mais, porque o mais agora, né? O BY, ele vem de baixo para cima querendo girar no sentido anti-horário. Então, momento positivo. BY vezes 15, que é o comprimento total aqui da minha estrutura. É a diferença, aliás, é a distância entre o ponto B e o ponto A. 15 metros. Tudo isso igual a 0. Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 10 vezes 4,5, menos 45.
Menos 12 vezes 12, menos 144. BY vezes 15, 15BY. Tudo isso igual a zero. Menos 3, menos 45, menos 144 dá menos 192. Menos 192 passa para lá positivo. O 15 que está multiplicando BY passa dividindo 192. 192 dividido por 15, 12,8 kN. BY. Sabendo BY, eu volto aqui, né, e substituo ele no lugar do BY. Então vai ficar AY igual 25 menos 12,8, que dá 12,2 kN. Tudo bem? Beleza, era isso. E vou deixar então a atividade para validar a presença, e aí na nossa próxima aula, na segunda-feira, a gente começa nosso próximo assunto aí, tá bom? Obrigado, gente, se cuidem, até segunda.